Qual a história com o Pelé? A gente estava fazendo a campanha para o Brasil 2004. E aí a gente foi lá para o Cristo Redentor. Bom, embaixadores, pessoas importantes, né? Pessoas que estavam dando força para o Brasil, sediar os jogos e tal, tal, tal. E aí eu lembro que o Pelé olhou para mim e falou, aí eu falei, tudo bem? Como é que vai meu amigo Vanucci? Aí eu olhei para ele e falei assim, o Pelé tá falando comigo, né? E aí ele falou, adoro ver vocês, você e o Vanucci juntos são ótimos, não sei o quê. E ele tal. bem simpático? Muito simpático, Muito muito simpático. simpático. E depois eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, né, em outras ocasiões de esporte. E depois fiz uma entrevista muito bacana com ele na Record, para o Jornal da Record, e, enfim, mostrando lá o CT do Santos, todos os preparativos. Acho que o filho dele estava no momento, não era? Porque porque aí eu fui perguntar para ele, Pelé, você nunca fala disso, o Joshua também quer jogar futebol, conta pra gente. Aí ele, peraí, vou fazer uma surpresa aqui. Aí, do nada, ele gritou lá, o menino apareceu, porque estava no meio dos outros meninos treinando. Vem cá, você quer jogar futebol? Eu quero, eu quero. E a gente acabou também falando isso em primeira mão lá. Bom, Fernando Vanucci, tem várias histórias com o Fernando, porque você foi seu parceiraço, né, no programa lá, né? O Vanucci trabalhou aqui também, né? Trabalhou bastante tempo aqui o Fernando Vanucci. Uma graça. Então, todo mundo fala que talvez a melhor dupla de esporte. Nossa, né? era muito legal mesmo, esportivos. Todo Porque mundo mesmo. A gente fez uma amizade muito grande logo de cara. Tinha química, né? Só de olhar para um outro, assim, tinha uma... A gente saía junto, ele com a mulher dele, eu com meu marido na época. Então, tipo assim, a gente fez uma amizade. Então, tinha sabe, aquela coisa, às vezes, de no olhar uma conexão no estúdio, mesmo boa, né? E no olhar, um já entendia o outro e né, já fazia o que era para ficar melhor, digamos, na apresentação. Ai, tem muita história. Tem a da bolacha, que não era bolacha, era pão. A gente fazia o Esporte Espetacular, né? Nessa época já era os domingos. E o programa, quando não tinha evento, eram 3 horas e quase 3 horas e meia de duração, 3 horas de duração. E aí o que acontecia? A gente ficava com fome se não tomasse um café e tal. Então a gente chegava, já tinha que se arrumar e tal. E aí a nossa maquiadora já estava acostumada, preparava a gente, comprava o café. Só que às vezes já não dava tempo de tomar o café antes de ir para o estúdio. Ela tinha alguém mais depois da gente para preparar e tal. E aí ela ia na padaria e trazia o café para todos nós, né? E tal. Quando ela voltou, a gente já estava no estúdio, levou para o estúdio. E aí ele estava comendo pão. E o assistente avisou. Ele percebeu, né? Falou antes. 1 minuto, 30 segundos, 20... E ele continuou comendo. Ninguém entendeu direito o que aconteceu. E na hora que você viu aquilo, você achou que ia dar ruim? Que alguém ia contar? Não, como que foi? Na hora, é o tal negócio. Você fica pensando assim, vai passar, né? Porque não foi nada absurdo. Se ele tivesse falado alguma coisa absurda, né? Não foi. E aí vocês foram chamados na diretoria? No dia seguinte, alguém contou, porque naquela época não tinha rede social, né? Essa coisa de ninguém ia gravar. Se não tivessem contado para a chefia, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Alguém foi lá dedo duro. Alguém contou. Vamos pro próximo. Léo Batista, que também foi a sua dupla também, né? Assim. Léo Batista é um amor de pessoa, é um anjo. Ele, até hoje, a gente se fala. Outro dia eu liguei para ele, nossa, aí ele começa a contar os causos que ele adorava contar. E Léo Batista é praticamente a história da televisão brasileira. Com ele, muitos locutor, programas importantes começaram com ele. Foi o primeiro apresentador de vários programas. E foi ele, praticamente, o meu padrinho, que eu só fui saber depois que eu cheguei lá na emissora. Então, no dia que eu estava na TV, o primeiro dia que eu estava saindo da sala da chefia, que eu fui lá conversar, o Léo falou, garotinha, você tá aqui, que legal, você veio, que bom, deu certo. Eu indiquei seu nome, eu falei, poxa, Léo, obrigado. E eu não sabia, eu só fui saber depois que eu fui pra lá. Olha, que legal, né? Ele virou um grande amigo, é uma pessoa maravilhosa, super do bem.
e que tem história para contar o tempo todo. E aí você se fala pelo WhatsApp? Porque ele Não, tá... o WhatsApp não é. O mundo do Léo não é esse. Não é não. WhatsApp? Na época, para ele receber as escalas de trabalho, a secretária Sei. tinha que ligar. Era assim, porque senão ele não via a mensagem no computador, de jeito nenhum. Não, e quando você fala e-mail. com ele, você liga pra onde? Era por telefone. E de Na casa preferência o dele? fixo, exatamente. Ah, o vocês fixo. estão ligando até hoje, o fixo da casa. Ele tem celular, Mas ele não pra usa. ele responder é difícil. Então é mais fácil pegar o telefone, Léo, Tá oi, certo fala. ele, né? Vamos falar a verdade? Ah. Deve ter menos ansiedade. Imagina, porque o que a gente Sim, fica com sim, o WhatsApp, que toda hora é mensagem. Certo ele, acho que ele vive melhor que a gente, né?